Olha, o senhor sendo estudioso disso, e a gente entendendo que o estudo no mundo espiritual se dá na prática, o senhor já foi um mago negro ou já circulou por esses antros demoníacos? A minha obediência hoje, por exemplo, é a Bechar, que é um demônio antigo, e também ao conhecimento luciférico, ao próprio Lúcifer. Por que o senhor sendo Exu respeita demônio? Porque depende do demônio. Existem demônios que te passam um conhecimento. Ah. Eu sou um mentor que busca muito mais os estudos e transmitir aquilo que eu aprendo àqueles que conseguem entender. O que é um mago negro? E agora? Cada um vai falar. O mago negro é alguém que aprendeu a magia para fazer mal para os outros. Eu conheço magia negra. Uhum. Do começo ao fim. Nossa. Eu disse que fui um clérigo beneditino, mas eu também fui um mago. Uhum. E posso praticar todos os tipos de magia. A branca, a negra. Uhum. Entendi. Se você quiser me chamar de mago negro, seria um dos meus títulos. A gente não pode um dia conversar com o senhor vem nessa roupagem? De mago negro? É. Não, mas você está falando com... Eu simplesmente dou a minha qualificação de Exu dos Ventos porque estou trabalhando dentro da Umbanda tentando trazer a consciência para vocês. Entendi. Então, o medo que faz a pessoa se conectar com esse ou aquele demônio. O medo é a chave para adentrar no inferno. O inferno é um estado de consciência. Você se adequa a ele ou não. Eu sei da qualidade de busca de conhecimento que cada um tem nesses diálogos que você está divulgando. Tá bom. E transmitir o conhecimento é também ao mesmo tempo dizer, se você deseja estar conectado com essa energia, conecte-se. Eu estou falando de um inferno do mundo antigo. Cabe a vocês matar e espizinhar a maldade dentro de vocês para que se tornem seres mais equilibrados, atraindo o ser micaélico dentro de cada um. Prestem atenção onde vocês pisam. Conheçam a história e mudem essa história. Nossa. Cada um tem o inferno e o demônio que merece. Tá bom. Não estou defendendo o diabo. Eu estou condenando vocês, que são como crianças, acreditando em formas deturpadas, em formas deformadas, porque vocês querem achar que vocês são os belos e aqueles outros são os feios. Nós vamos tentar salvar vocês. E mandar para o conhecimento. Que vocês mesmos se jogam dentro da danação. Vocês permitem para que essas coisas sejam colocadas nas cabeças de vocês. O fato de vocês terem as duas polaridades os fazem muito fáceis de ser confundidos. Acreditam como se fossem bezerrinhos. Vão para o abate. É preciso pensar. É preciso pensar. Veja bem, eu não estou aqui te tratando com toda a informalidade, mas também não com toda a formalidade. Eu não tenho interesse nenhum em ser arrogante. Eu fui estudioso. E hoje eu trabalho na linha de Exu. Então, dentro do culto da Umbanda, vocês criaram um maioral. Alguns chamam de 7 liras. E para ganhar o seu status superior, e para amedrontar mais ainda, vocês criaram o nome Lucifer. A divindade Lúcifer, ela jamais viria. Um demônio não incorpora. A pessoa é vítima de possessão. Na Umbanda não existe possessão, existe incorporação. E demônios de alto padrão não se dignam a vir, não ser réis de nenhum conhecimento, porque ele é Luciferus, vocês são Tenebrisferos.
Eu sou o Exu dos Ventos. Dentro do culto da Umbanda, o primeiro emissário de Calunga. É preciso pensar, viu? É preciso pensar. Essa religião que vocês praticam, a Umbanda, ela vai ter várias variações, várias ramificações, e dentro de 100 anos ela não será a mesma. Ela vai evoluir. E vocês saberão quem são os verdadeiros Exus. E veja bem, eu não sou um demônio. Eu sou um Exu. Tá. Só porque você está dizendo Exu dos Ventos não significa que eu virei. No entanto, eu achei que fosse bastante frutuosa a nossa conversa hoje. Sim, com certeza. Uma ventania ganga no alto da serra. Deu uma ventania ganga no alto da serra. Era seu ventania ganga que vem descendo em terra. Era seu ventania ganga que vem descendo em terra. Deu uma ventania ganga no alto da serra. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Bom dia, Exu Ventania. Saravá. Saravá, Peto. Saravá, tu. Saravá, seu Ventania. Tudo bem? Estamos levando. Seu Ventania, o senhor tá me ouvindo bem? Sim, eu ouço bem. Tá bom, então. Graças a Deus. Como é que foi a repercussão no mundo astral depois do último diálogo que a gente teve, mesmo que eu não publiquei ainda? Nós tivemos uma reunião, uma mesa entre os mentores desse aparelho mediúnico, e fui admoestado. De forma que eu porei três comunicações com você. Hoje seria a segunda. Porque eu adentro assuntos que as pessoas ainda não estão preparadas para ouvir. Mas de igual forma eu seguirei nesse assunto até a minha terceira vez. Entendi. Então o senhor ganhou a causa. Por mais duas conversas, sim. Então nós temos carta branca para falar do que quiser. Sim, podemos falar. Mas após isso, as pessoas não estão preparadas ainda. Especialmente quando começamos a entrar nas porteiras do inferno. Tá certo. O senhor é um Exu que não dá muita gargalhada igual os outros. Por quê? Depende da forma da minha manifestação. Entendi. Se há necessidade de gargalhar, eu farei isso, mas caso necessário, somente. Eu sou um mentor que busca muito mais os estudos e transmitir aquilo que eu aprendo àqueles que conseguem entender. Tá certo. Mas também se... Mas também o quê? Também sei dar as gargalhadas. Entendi. E eu acabei de falar com a vovó Maria Conga e ela estava falando dessas construções que existem no mundo astral. Sim. Onde muitas pessoas, muitas vezes, até por sintonia, acabam sendo encaminhadas depois que desencarnam. O senhor pode falar de alguma delas? Entre as várias literaturas que tive acesso,
ao ler Hermes Trismegisto, Kybalion, uma excelente definição o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Existem construções, é da mais bela arquitetura, especialmente quando você adentra planos superiores, são formas geométricas muito parecidas com antigos templos, como o Templo de Salomão e o antigo Templo Hebreu. E também construções muito modernas, que ainda vocês não aprenderam a entender. Temos a Sala dos Cristais, que é o que vocês chamam de biblioteca. Quando algo é transmitido a vocês que seja de relevância, como as escrituras sagradas, quando essa escritura é inspirada pelo mundo astral, antes disso nós temos essa publicação gravada num registro acástico presente dentro de cristais. E quando desejamos, adentramos estas salas de cristais, onde podemos reler todos os registros. Necessariamente não existem livros como o de celulose, esses que degradam o que vocês têm. Nós temos outras tecnologias. E muitas vezes as pessoas que recebem a gente ao desencarnar não são necessariamente demônios, mas se fosse para considerar a maldade por trás das intenções deles, poderíamos considerá-los assim? Como é que funciona isso daí? Se durante toda uma existência você acreditou em um inferno, e eu já falei sobre isso, de uma eterna danação, onde você é condenado pelos seus pecados, e você acredita que vai ficar no fundo de um abismo, aquele holograma é preso ao seu perispírito e é aquilo que você vai vivenciar durante muito e muito tempo. Nossa. No entanto, se você tivesse sido uma pessoa que não deu atenção mais ao inferno que ao céu, você terá o acesso direto aos orbes superiores. Tudo depende da sua crença. Se você crê no demônio, teme o demônio e crê em Deus somente para fugir do demônio, é para o demônio que você vai. Nossa, mas quem está ouvindo vai dizer, que injustiça. Porque quando é pesada a sua consciência, quando é tirada todas as roupagens utilizadas durante a vida, vai ser excluído, esmagado um sentimento de medo, e o medo não pertence a Deus, no entendimento que vocês têm. Quando você planta o pavor, o terror, a fuga eterna da danação, essa danação fica presa em você. Então você experienciará durante o tempo que for necessário para que você consiga se desmembrar e se livrar daquela crença que colocaram em você e que você aceitou. Mesmo que seja um pequeno pecado. E existem vários tipos de infernos para vários tipos de culturas, para vários tipos de necessidades. Existe um inferno no Oriente para aqueles que maltratam os animais, pois esta alma é enviada ao inferno onde os animais estão eternamente mordendo, arranhando e dilacerando a sua carne. Nossa. O inferno é um estado de consciência. Você se adequa a ele ou não. Se você crê no inferno, as portas do inferno estarão abertas para você. Entendi. Então, o inferno, com a sua permissão, eu vou lhe interromper. O inferno é uma construção astral onde existem já várias consciências interagindo na sintonia que lhes cabem.
Existe uma construção astral alimentada por um inconsciente coletivo. Quanto mais almas acreditarem, mais forte e poderoso ele terá. Com uma dificuldade de ser mapeada uma região inóspita. E que espera sempre ser alimentada pelas mentes dos nécios. Quanto mais ignara for a pessoa, maior será a abertura da porta dos infernos para ela. Nossa. E isso... No entanto, esse que vocês acreditam como Deus, que vive num centro galáctico, num centro de todo o universo, criador de toda a vida, fonte de toda a existência, ele... Eu gosto muito da língua portuguesa porque ela permite ser utilizado dois verbos para manifestar um sentimento, que é o sentimento de ser e estar. Este reino de Deus está no centro de um universo e este Deus é. O inferno está, no entanto, não é. Se você dá mais força ao inferno, mais força ele vai ter. O dia que você deixar de dar importância a esse inferno, a este mundo inferior, a este Hades, ele não terá como acessar você. Todos os casos de possessão que acontecem ao redor do mundo acontecem com pessoas que temem o demônio. E o grande problema é, as pessoas não sabem quem é o demônio. Muitas vezes, e atualmente, inclusive, um demônio específico está atuando nas mentes das pessoas, deixando-as cada vez mais pérfidas. O nome desse demônio é Mefistófeles. Que, por acaso, é o único demônio que troca conversas com Lúcifer. Lúcifer, ele é, por demais, orgulhoso e ele está sempre afastado de todo tipo de existência infernal, devido ao nível intelectual que ele se encontra, ao nível de conhecimento e iluminação. No entanto, Mefistófeles, que é o pai da mentira, este sim é o pai da mentira, consegue formar as ideias da forma mais ardilosa na mente daqueles que se propõem a receber essa energia infernal, e ele agrada a Lúcifer com essa facilidade de articulação. Então, quando uma pessoa chama o diabo de Lúcifer, Beelzebu, de pai da mentira, essa pessoa está provando que ela mesma não sabe nada. Porque o pai da mentira é Mefistófeles. Lúcifer é o portador da luz. Asmodeu é o demônio da luxúria. Dux Guardapeste. Na última vez que conversamos, não falei sobre Belial. Belial é um demônio execrado por todos os outros demônios do inferno, pois ele é a própria besta sem controle algum. Ele manipula a mente das pessoas. Quando aparece, geralmente não toma forma humana porque ele despreza a forma humana. Ele toma a forma de vários animais, vários insetos, da forma mais pútrida, e influencia a mente das pessoas para que a destruição venha. Porque a vontade destes demônios é simplesmente a destruição. Lúcifer não pensa dessa forma. No entanto, os outros, que estão eternamente... Não existe amigo dentro do inferno. Um demônio não é amigo de outro demônio. Eles estão eternamente numa necessidade de guerra e destruição. Belial, neste caso, influenciou aquele que vocês chamavam de Führer. Ele estava presente em todos os campos de concentração, burlando-se da situação, das almas que estavam danadas naquele momento. Ele influenciou Calígula.
Inclusive, no momento em que Calígula disse gostaria que toda a humanidade tivesse somente uma na cabeça para que eu pudesse cortá-la de uma vez só, com um só golpe. Ele influenciou governantes neste continente novo que vocês habitam, a ponto de envenenar povos, plantações, espalhar doença, peste. Belial, sim, é um dos mais perigosos. Ele é a própria besta. Não existe sangue suficiente neste mundo para matar a sede de Belial. É isso que posso dizer sobre ele. Ô, Sr. Ventania, o senhor fala desses nomes e a gente ouve dizer que não é bom pronunciar para não se ligar com a sintonia deles. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? As palavras têm poder. Quem está pronunciando essas palavras sou eu. E eu tenho algum controle sobre conjuração e exconjuração. Eu posso utilizá-las. Eu estou explanando sobre a diferença entre esses demônios para que as pessoas não caiam na ignorância de pensar que o demônio é um só e com várias qualidades. Na verdade, são vários demônios com qualidades. Entendi. E então, obviamente, o senhor está bastante ponderado, porque o senhor até sabe já quem está ouvindo e a sintonia que pode fazer com isso. Então o senhor está cortando essas. Eu sei da qualidade de busca de conhecimento que cada um tem nesses diálogos que você está divulgando. Tá bom. E transmitir o conhecimento é também ao mesmo tempo dizer, se você deseja estar conectado com essa energia, conecte-se. Eu estou falando de um inferno do mundo antigo. Entendi. Neste mundo moderno, vocês têm outros demônios. A grande filha de Lúcifer, nesses tempos, creio que da década de 30 ou 40 para cá, vocês têm a filha de Lúcifer presente o tempo todo, danando cada vez mais a sociedade. Nossa. É a grande rainha branca. Olha. E essa grande rainha branca é uma senhora triste, de olhos tristonhos, de uma expressão de tédio, preguiça. E as pessoas acreditam que não estão mais sujeitas a ela, mas ela vem aos poucos e ela faz que cada um que se conecte com ela fique cada vez mais preso a ela, pois ele sente prazer de compartilhar a experiência dessa deusa branca, uma deusa infernal, a rainha branca. Ela é distribuída ao mundo em forma de pó, de uma planta que um dia foi sagrada, e que hoje, se houver consciência e justiça nesse mundo, saberão que essa planta deve ser extinta. Porque essa planta já foi de cura. Ela é de cura. No entanto, a sociedade não sabe utilizá-la. Esses países vizinhos de vocês devem ser governados por governantes de maior potência, força e punho, porque ela tem que ser exterminada da Terra. Caso contrário, novas receitas surgirão a partir dela. Eu me refiro à cocaína, que é o fruto dessa rainha branca. Nossa. E... ela é o grande trunfo de Lúcifer nesse tempo. O inferno, ele é composto por 72 príncipes. Ele contém 7.405.926 diabos, divididos em 1.111 legiões de 6.666 demônios. Caramba. É muita gente. É muita gente. Temos quase que um demônio para cada um de vocês.
que é a parte negativa de cada um de vocês. O interessante é que a soma desses diabos divididos em 1111, mais os demônios, vão chegar a 33. E 33 é um número em que, quando a pessoa está conectada com o divino, a vida dela muda completamente. Ela pode mudar para o bem ou para o mal. O próprio mestre de vocês teve uma mudança radical, ele morreu. Aos 33 anos tudo muda. Graças a Deus, porque essa aí é a minha idade. Você está despertando para uma nova consciência de virtude, deixando de lado seus conceitos, seus preconceitos. Sim, graças a Deus. Então, o medo que faz a pessoa se conectar com esse ou aquele demônio. O medo é a chave para adentrar o inferno. Uhum. Agora, o inferno é obviamente uma construção mental de sintonia entre aquelas pessoas, erigido pelo coletivo. Sim, como eu disse, o reino dos céus está e é. O reino do inferno está. Necessariamente não é. Você constrói seu próprio inferno na devida proporção que você merece, no seu inconsciente. Olha, o senhor sendo estudioso disso, e a gente entendendo que o estudo no mundo espiritual se dá na prática, o senhor já foi um mago negro, ou já circulou por esses antros demoníacos? O que é um mago negro? E agora? Cada um vai falar, mago negro é alguém que aprendeu a magia para fazer mal para os outros. Eu conheço magia negra. Uhum. Do começo ao fim. Nossa. Eu disse que fui um clérigo beneditino, mas eu também fui um mago. Uhum. E posso praticar todos os tipos de magia. A branca, a negra. Uhum. Entendi. Se você quiser me chamar de mago negro, seria um dos meus títulos. A gente não pode um dia conversar com o senhor vem nessa roupagem? De mago negro? Não, mas daí o senhor vai... Você está falando com... Eu simplesmente dou a minha qualificação de Exu dos Ventos porque estou trabalhando dentro da Umbanda tentando trazer a consciência para vocês. Entendi. Nossa. Mas eu sou um mago negro. Então tá, o senhor ia falar o quê? Desculpa. Eu sou um mago negro e branco. Não tenho... Depois que você aprende a utilizar a magia, você sabe o momento certo de utilizar cada tipo de magia. Se é necessário cortar uma figueira antes que ela comece a dar os frutos da vicissitude, eu posso utilizar a magia negra. Por que não? Tenho percebido que vocês passam por atuais que, se você utilizar somente de magia branca, do amor e da concessão de centímetros, de cada pedaço da vida de vocês é doação e doação e doação. Vocês doam tudo e não recebem nada. Quando há necessidade de cortar esse vínculo, pode-se utilizar a magia negra, por que não? Depende da potência que você vai aplicar, depende da divindade que vai ser invocada. Se existe encantamentos como faziam os bruxos só por palavras e assim conseguem manifestar alguma coisa? Sim. Existem muitos. Nossa. Se eu chegar para uma pessoa que está tomada de possessão por um demônio, veja bem, a pessoa nunca vai estar tomada por Lúcifer. Lúcifer envia os seus lacaios. Se ela for de tradição hebraica,
Eu posso fazer o conjuro do contrário para expulsar. O mago negro e branco pode também expulsar. Existem conjuros como El Elohim, Elohim Sebaot, Elon Yech, Adier Yech, Adonai Shaddai. Eita. Se bem pronunciado, afastará. Agora, se a pessoa é de um mundo distante, do outro lado, sem nenhuma conexão com essa religião de um Deus só, hebraica, cristã, se for tomada por um demônio como Raktabija, o Gram Viram Mahavishnu Jalatan Sarvat Muham Rjor Murti Murjor Namahaham. Se você for um católico, eu posso rezar o Pai Nosso. A diferença é saber qual é o demônio que está possuindo, qual é a funda energia que ele está imbuído. De onde ele vem? De profundos? Da parte mais inferior dos infernos? Ou é um Exuzinho quiumba brincando por aí? Que com uma batida de pé esquerdo você afasta. Você tem que caracterizar e você tem que classificar cada tipo de possessão. Exus incorporam, ou corporificam, que é a melhor palavra. Demônios possuem. Mas enfim, quais são as perguntas? O encantamento positivo que o senhor pode ensinar para proteção contra mago negro? Até Malkuth ve Geburah ve Gedula Leolal. Amém. Eita. E esse aí quer dizer o quê? São as formas dos sefirutes da árvore da vida da Kabbalah. É uma abertura de pentagrama que te conecta com o céu e a terra e que afasta de todo o mal. Nossa, o senhor pode... Amém. Não, eu interrompi. O senhor pode repetir assim pra gente? Até Malkuth ve Geburah ve Gedula Leolam. Amém. Nossa, então, vamos dizer, eu falei isso direitinho, porque tem que falar direitinho, né? Sim. Então. Existe entonação de voz. Ao invocar potências, normalmente não se faz isso dentro das casas, porque quando a potência chegar, ela vem numa força muito, muito, muito grosseira, inclusive. Se for necessário invocar esse pentagrama sagrado, que seja feito numa noite de bela lua, invoque o pentagrama sobre você. A conexão dos pés do bode no chão e os chifres para cima são a conexão entre o céu e a terra, o sagrado e o profano, entre Deus e o homem. Neste momento, o Exu, que é representado com pés de bode, ele está fazendo a sua dança em cima de um pé de bode, em que ele invoca a terra, mas os seus chifres estão voltados para cima, em que ele invoca o céu. E quando ele cruza o casco e o chifre, ele está dizendo: somos um só, uma união e um equilíbrio. Eu já disse isso. Vocês são seres de duas energias, luciférica e micaélica. Essa dança de Exu, de bodes, que vocês criaram um paganismo brasileiro. Vocês adoram colocar pés de bode, chifres nos Exus. Na verdade, é uma memória antiga de deuses de 10 mil anos atrás, que agora está sendo retomado todo o culto a esses deuses, como Kernunos, como o próprio Shiva Pashupati, que era o senhor dos animais, tantos outros deuses de chifres. O senhor falou da força do Pai Nosso.
E muitas vezes as pessoas dizem que se fizer em aramaico ou numa língua que Jesus falava, tem um encantamento que dá um poder de proteção muito grande. Desde que a pessoa esteja conectada com essa energia. Ah. Se ela estiver sendo possuída por um ser que não é de cultura cristã, judaico-cristã, não funcionará. Entendi. Para os islâmicos, dizer a palavra Allah protege de todo mal. Allahu Akbar. Deus é maior que tudo. Ah, entendi. Então, e o latim? O latim, ele tem encantamento? Os grandes encantamentos eram feitos em siríaco, latim e aramaico, no mundo antigo. Na Babilônia, em toda a região suméria, os seus antigos idiomas. O latim, no berço da sociedade que existe hoje, era a língua utilizada para encantamentos. No entanto, eu sinto um grande desprezo por tudo que veio do laço. Porque Seu Ventania, um grande desprezo, desculpa, cortou aqui, um grande desprezo pelo quê? Lácio, que é onde vem ali porque se de produção assim. Não está funcionando. Acho que aquele probleminha que a gente teve daquela vez está voltando. Esperamos que não seja influências externas, o senhor saberá dizer. Mas eu vou até anotar aqui, existe um grande desprezo por o senhor continuar dali. Mas o senhor está ouvindo bem? Toda semente que vem de uma planta latina trouxe iniquidade, concupiscência, tristeza, morte, sangue. O fruto dessa semente latina foi a vicissitude que vocês dizem. Todas as contrariedades mais maléficas aconteceram neste mundo latino. Desde a Península Maldita, que ocupa hoje os iberos, até esse mundo latino. Tudo que tem de ruim, tudo que tem de mal, aconteceu a partir dos canteiros latinos. Foram as sementes romanas plantadas por aqui. Todo latino traz um pedaço de maldição. De um povo sangrento. Então é necessário tomar posse deste conhecimento e livrar-se dessa maldição. Haverá uma renovação. E por isso vocês passarão por muitas e muitas religiões, até que se religuem de fato. O conhecimento é o primeiro passo e é a chave para perceber que vocês são filhos bastardos de Deus. O latino, ele é o mais próximo da porta do inferno. Eita. E no seu medo do inferno, quando ele se aproxima mais ainda, quando você toma consciência que você é fruto de uma raça beligerante e ruim na sua essência, você tem a obrigação de mudar essa sua energia diabólica e de se tornar um ser de luz. Os latinos deram a chance de vocês experienciarem essa parte negativa luciférica dentro de cada um. Cabe a vocês matar e espizinhar a maldade dentro de vocês para que se tornem seres mais equilibrados.
atraindo o ser micaélico dentro de cada um. Vocês pisam terras malditas. Que vocês são maus. Já pessoas do Oriente necessariamente não são assim. Quando eu falei no diálogo anterior sobre a minha visão sobre Simão, esta é uma visão muito pessoal minha. A Igreja Latina se erigiu a partir da pedra ara, que seria Simão. E Simão nunca foi um ser de conhecimento. Ele era um pescador. Tá. Se eu tivesse que dar crédito, eu daria a André, seu irmão, que era seguidor de João Batista. Ele sim chamou Simão para conhecer o mestre de vocês. Ele sim era um iluminado que recebeu notícias e escreveu evangelhos, que foi o patrono de Constantinopla. A verdadeira igreja de Deus, eu não posso dizer onde está, mas eu posso dizer que a igreja ortodoxa, ela segue o que é reto, ela não adora imagens, ela não se separa em seitas, ela não critica o próximo. A igreja de André é muito mais séria do que a igreja de Simão. Simão foi o que foi simplesmente porque teve o conhecimento de André. Quando Deus disse, eu gosto que vocês admiram quando eu digo a palavra Deus, inclusive me referindo a Jesus, porque Jesus não é Deus, isso é óbvio. Quando esse avatar diz, Vadjihetro, Shataná, ele não estava se referindo a Satanás. Shataná é a pedra do tropeço, ele estava se referindo a Pedro, porque Pedro era um medroso. Simão Pedro teve medo quando o mestre de vocês disse que seria entregue ao lenho. Ele disse que ele teria que fugir. Ele teve medo quando perguntaram depois da condenação dele, você é um dos que andava com ele. Ele disse não, e assim negou 3 vezes o galo cantou. Ele foi covarde. Ele foi covarde. E a igreja de vocês se erigiu em cima dele. De Simão Pedro. Que vocês santificaram. Porque o mestre de vocês, ao mesmo tempo que um dia o faz passar a grande das vergonhas, e falando, fica para trás, porque naquele momento ele estava falando com Iscariotes. E vem Simão e teme, e ele diz, passe para trás, vá de retro. E no dia em que houve também a transfiguração no Monte Tabor, quando o mestre de vocês se apresentou entre 2 grandes profetas, a ignorância de Simão o fazia querer construir 3 tendas. Na verdade era um só, mostrando sua parte divina. Ele não teve entendimento. E vocês construíram a igreja de vocês em cima de Simão. Ele era um homem tosco. E as pessoas, em sua maioria, que seguem cegas o culto da igreja romana, são cegos e toscos. São pessoas simples. São ovelhas que devem ser ensinadas. Esse tipo de assunto eu não posso sequer mencionar com uma dessas pessoas, pois elas excomungariam. Como se a excomunhão fosse o exemplo de algo. Os concílios de vocês chegaram a excluir e excomungar até um papa. Vigílio, por exemplo. Vigílio, quando não quis participar de um dos concílios, pois o clero daquele momento o excomungou e ele voltou atrás e foi participar do concílio. É um jogo, e neste jogo existe muito mais presença diabólica do que divina.
A semente do inferno brota debaixo da pedra Ara, que foi erigida como igreja romana. E mesmo as pessoas que existem dentro da igreja romana hoje, seguidores têm que ter a consciência que o mal foi plantado ali. A igreja romana matou pessoas inocentes. Ela colocou pessoas curandeiras, mulheres curandeiras que falavam com os animais e cuidavam da natureza, foram todas para a fogueira. A própria igreja romana negou Galileu, negou tantos sábios do passado. Ela cegou a sociedade. Prestem atenção onde vocês pisam. Conheçam a história e mudem essa história. Veja a quantidade de sangue que foi derrubada através da Latina e veja a quantidade de sangue que foi derrubada na ortodoxa. Nossa. E vocês verão onde existe a seriedade. Tá. O mestre aí, porque acho que é um bom nome para o senhor. O senhor sabe falar alguma coisa sobre o Giordano Bruno? Giordano Bruno foi um revolucionário. Ele sofreu a mesma coisa que Galileu Galilei. Por tentar colocar a sua ideia que estava certa, ele foi para a fogueira. Foi a Santa Mesinha que a Santa Madre Igreja Latina ofereceu. Presente da Cúria Romana. Eu digo tudo isso porque eu fui um clérigo. Tá certo. Eu conheço o que existe por trás das portas. Eu conheço os livros e sei o que eles têm lá dentro. Eles têm livros de magia, eles têm livros de conjuro, eles têm grimórios importantíssimos. A Bíblia Infernal contém muito mais livros. Eu sempre brinco quando eu faço a minha comparação do mestre de vocês que foi à cruz e os dois ladrões, eu sempre digo que um pássaro picou, porque na Bíblia Infernal foi uma serpente que veio e picou. Um pássaro bicou, uma serpente picou. Mas na Bíblia Infernal foi uma serpente que lhe picou, para que ele não falasse mais nada. E vocês não têm essa versão. Sabe por quê? Por quê? Porque vocês pegaram somente os evangelhos que convinham para encontrar alguma congruência. Porque outros evangelhos, como Maria Madalena, outros evangelhos, como de Judas, outros evangelhos que foram encontrados escondidos, contém muito mais conhecimento. Eita. Vocês simplesmente compilaram aqueles que mais ou menos concluência tiram. Nossa. Sabe o que eu tive ideia? Uma hora, se o astral superior permitir e for da vossa vontade, depois que terminar os nossos 3 diálogos, o senhor vir e passar um estudo pra gente de um evangelho apócrifo que o senhor escolher. Podemos falar sobre o evangelho de Judas. No entanto, fique sabendo, se agora você está sofrendo ameaças, você tem muito mais ameaças. O senhor está sabendo? Eu vou trazer conhecimento para vocês. Eu faço parte de uma mesa, e antes de eu descer para me comunicar com vocês, essa mesa fala as principais pautas. Tá. Por isso existe congruência entre as palavras dos mensageiros deste aparelho mediúnico. Sim. E também no diálogo com os espíritos. Existe uma congruência que eu estou percebendo isso já faz tempo já. Você já percebeu uma entidade falando mal da outra? Não. Você já percebeu um homem falando mal do outro? Sim. 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 A vaidade, a mitomania. Quando você tentar trazer uma pessoa para realidade, ela sendo completamente tomada por vícios, o vício da mentira,
o vício da cegueira intelectual, o vício da preguiça, da ostentação. Toda vez que você tentar trazer esses mitômanos para a realidade, esses mitômanos reagirão de alguma forma. Porque uma pessoa que mitômana, ela cria uma história em sua mente, e ela vive. Se você tenta trazer para a realidade, a pessoa pode até se matar. E isso existe desde que o mundo era mundo. Em todos os lugares. As pessoas criam máscaras para se proteger. Tem um ponto que eu quero... Sim, entendo. No que diz respeito a ameaças vindo de ser humano, isso não me preocupa para nada. Mas eu ouvi dizer, sim, que tem mago negro na nossa cola já. Sim. E esses espíritos que vêm se comunicar com você são a sua salvaguarda. Graças a Deus. Nós estamos mantendo uma linha de proteção. Você vai receber ameaças de todos os lados. Desde aqueles que não sabem nada, até aqueles que têm profundo conhecimento. No entanto, cada espírito que vem com a sinceridade expressar aqui as palavras para o crescimento individual de vocês, esse espírito está deixando a palavra que vocês gostam tanto, o seu axé. Viva. Então tá. E aí, então, também já é mais um motivo da gente continuar trabalhando e não temer nada que existe lá fora, porque o próprio medo é a ponte para aquilo que a gente não quer, né? Como o senhor falou. O medo é a chave do inferno. Não ter mais medo algum. Não tenhais medo algum? Não tenhais medo algum. Tá bom. Assim, só abrindo um parênteses aqui. O senhor confirma a minha descoberta, já de faz tempo, Jordano Bruno está encarnado, né? Vários heróis, vários pensadores, vários cientistas estão encarnados. Inclusive o Bruno. Sim. Emanuel está encarnado. Sim, esse aí, sim, a gente tá sabendo. Mas olha, então vamos lá. Por que o senhor falou que quando o senhor trouxer os seus ensinamentos sobre o Evangelho de Judas, mais ainda vou ser perseguido? Porque as pessoas simplesmente não vão acreditar. Da mesma forma, se eu disser aqui que Jesus teve uma filha, você vai ser excomungado, não eu. Graças a Deus. Não, mas viu? Eu já fui condenado. Eu já fui condenado uma vez. O senhor foi também? Então, sim. Já fui condenado, já sofri com silício. Nossa. Mas eu te digo, não tenhais medo algum. Nada tem mais. E o senhor, por exemplo, agora que obviamente faz parte desse trabalho, graças a Deus, como é que funciona aí no mundo espiritual? Existem batalhas entre magos brancos e negros? Porque acho que quem ganha é quem sabe o encantamento melhor, não é? Ganha aquele que tiver a cabeça mais forte. A sua doutrina, a sua fé na divindade que está invocando. Na verdade, não ganha ninguém. Tudo é um equilíbrio. Entendi. Uma batalha entre um mago negro e um mago branco vai surgir, vai resultar no quê? No nada. No neutro. Tudo é equilibrado. Tá certo. Olha, cada pessoa que fizer um bode para te fazer o mal, vai ter alguém com preto velho, bondoso, fumando um cachimbo para te proteger. Isso é compensado. Quando existem casos de possessão, é porque aquela pessoa que está sendo possuída, de alguma forma, estava ligado àquele demônio. Eu gostaria de ver muito o demônio, eu acabei de citar, Raktabija, que é um demônio oriental, possuir uma virgem católica. É impossível.
Não é da cultura dela. Ela não está aberta para isso. Ah, nossa. Ela não tem o inferno e o demônio que merece. Tá bom. Olha, eu vou falar desse assunto porque até um menininho solicitou informação sobre isso e o senhor me parece a pessoa mais apropriada para falar sobre esses tópicos. Vou começar do 1 e aí a gente vai andando até o final aqui dessas perguntas. Eu vou passar para o senhor. Olha, primeira coisa, sobre Yamin Oxorongá. Dizem que homem não pode participar de culto a Yamin. Gostaria de saber como poderia ser feito oferendas e formas de ganhar proteção delas. Não aconselho um homem entrar nesses campos. Tá bom. Não aconselho, ainda mais se for um jovem. Ele está querendo cultuar uma divindade que não é do campo dele. Ele pode alterar, inclusive, o campo energético, espiritual, sexual dele. Eita. Tá bom. Vamos deixar aí? Quer ser um discípulo de uma deusa antiga? Cultue Hecate. Quem? Busque Hecate. Eita. Busque a magia nemorense. Pelo que eu percebi, muitos jovens hoje em dia querem se entregar à Goécia antiga. Ah lá. Cuidado. Cuidado. Eita. Não brinquem com Goécia. Por que não? Porque a Goécia invoca demônios antigos também. Essa aí. Ao passo que essa magia nova que os jovens estão utilizando de um neopaganismo agora, essa não é tão prejudicial. Porque, na verdade, ao contrário, em vez de você incorporar, você vai até a divindade, você toma as qualidades e defeitos também daquela divindade que você está invocando ou evocando naquele momento. Ao contrário da Goécia, que você invoca e ela fica perto de você de fato. Não é você que vá até ela vem até você. Uma vez que ela vem até você, ela vem com toda a outorga para receber aquilo que ela quer. Nossa. Você me chamou, agora eu quero. Eita. É o contrário. Essa magia neopagã, ela vai até a divindade. Isso se chama incorporação ativa. O trabalho que eu estou realizando neste momento se chama incorporação passiva. Entendi. É quando o ser externo vem até a pessoa. Nossa. E a pergunta até segunda é essa. Na Goécia, existem 72 espíritos. Goécia refere-se a uma prática que inclui a invocação e evocação de anjos e demônios. Qual a relação do Exu a esses 72 espíritos? Pois, se Exu trabalha em região densa, encontra esses espíritos. E se existe obediência de Exu a eles? Existem, como falamos no último diálogo, sobre o folclore, sobre a ligação entre... É como o que aconteceu entre a Umbanda e as religiões africanas, que foi o sincretismo, que a Umbanda a africana e a católica e fez um sincretismo. Então acredita-se que alguns demônios, como eu disse, alguns pensam que Tiriri Nonã é, na verdade, uma manifestação de Leviatã, e não são, porque não pertencem a culturas afins. A minha obediência hoje, por exemplo, é a Bechar, que é um demônio antigo, e também ao conhecimento luciférico, ao próprio Lúcifer. Por que o senhor sendo Exu respeita demônio? Porque depende do demônio. Existem demônios que te passam um conhecimento. Respeito não significa que estou seguindo. Entendi. Eu posso aprender muito. Existe muito conhecimento que você pode aprender a partir de uma Bíblia infernal do que numa Bíblia compilada à vontade do homem, que também acaba sendo infernal. Entendi. É integrar o bem e o mal. Pela vontade do homem. Como que é?
Porque a Bíblia que vocês têm hoje foi feita à vontade do homem. Ela Sim. foi, inclusive, palavras colocadas na boca de Deus. Tá, tá. É como ler o livro de São Cipriano e saber que você não pode utilizar aquela magia. São Cipriano, aquele livro lá é verdadeiro? Cipriano foi um grande mago, da mesma linhagem que a minha. Ele trabalhava com alta magia antiga e depois se converteu e deixou escrito. Muitas coisas são conjuros verdadeiros. E eu posso dizer, não leia esse livro. Não leia? Não. Ixi, agora é tarde demais. Já tem gente que vai querer ficar curioso. Por que não? Muitas coisas ali são fantasias e muitas coisas ali são verdadeiras. Ah, entendi. Vai ser Mas a partir do momento que eu digo não, é por isso que a pessoa vai ler, então leiam. eita. Não, mas coloca um medo aí na gente pra gente não ler. Eu posso dar um exemplo. É. O avô do aparelho sempre disse, nunca tenha um livro desse na sua casa, porque sua casa vai pegar fogo. E de fato, um amigo desse senhor tinha esse livro e pegou fogo no armário, enfim. O meu aparelho tinha esse livro, pegou fogo. Por causa de uma vela e somente o livro não pegou fogo. Nossa. Bom, enfim, vamos voltar aqui ao assunto. Vocês prestam reverência a esses... Como é que é o seu relacionamento com esses espíritos da Goécia? Quando você fecha o seu canal e não se aproxima deles, eles não se aproximam de você. No entanto, tem muita verdade dentro daquela história. Eu só quero conhecer. Eu não fico me ajoelhando perante demônios, eu só quero conhecer. Entendi. E existe isso então de invocação e evocação de anjo e demônio? Sim, claro que sim. No entanto, o que é um anjo? Um anjo, ele é um braço de Deus, não é? É. Invoque Deus diretamente. Eita. E você vai invocar um anjo. Se o anjo, ele é simplesmente um servo de Deus. No Monte Sinai, até hoje as pessoas pensam que aquela acácia vermelha estava tomada pelo Espírito de Deus. Na verdade, era um anjo, era o arcanjo Gabriel. Nossa. Deus não desce e fala com ninguém. Ele manda a sua palavra. E a palavra de Deus é Gabriel, Gibril. Ele não deita o seu braço sobre guerreiros. Ele manda Micael. Ele manda seus anjos. Porque ele não vai sair do centro do seu universo avônico. Entendi. E esses espíritos aí da Goécia é o que? É bruxo? Bruxa? O que é? Magia antiga e espíritos antigos são os 72 gênios antigos. Gênios? Uns chamam de gênios. E o senhor... São demônios. As pessoas preferem chamar de gênios. São Entendi. demônios. Mas a gente entende... O próprio gênio pode ser bom. Então, e aí? A gente entende demônio... Quando eu me refiro a gênio, eu estou falando de um mundo islâmico, de um mundo árabe, que também pratica magia. Eles preferem dizer que são gênios, que são potestades. Na verdade, são demônios. Eles têm uma energia luciférica com eles. Mas são sábios, né? Em sua maioria, os principais são sábios. Os que são animalizados e que não têm consciência preocupam-se somente em matar, destruir, apodrecer, como Belial, Belfagor, Duxcor, entre outros. Entendi. Ah, agora que eu entendi. Então, existe... Porque a gente entendia demônio como uma divindade, nem isso, uma entidade voltada exclusivamente para fazer o mal ao outro. E parece que o senhor está dando uma conotação que isso pode ser também por opção da consciência,
Mas que no fundo o demônio é um ser criativo. Alguns sim. Outros não. Outros não têm a capacidade da criação. Outros não conseguem sequer se plasmar sobre a forma humana. Nossa. Outros brincam. Outros tomam formas divinas. Podem se apresentar até como anjos. Tá. Então se eu evoco um anjo, para que eu vou evocar um anjo? A função é a seguinte. Invoque a Deus e ele mandará um anjo se você tiver merecimento para isso. Tá. Mas se eu tenho o meu guia, o meu preto velho, para que eu quero um anjo? Sim. Talvez porque a energia do anjo seja muito maior que do preto velho. Mas aí como chama? É uma desilusão voltada para poder. Peça para aquilo que estiver mais próximo de você. Tá, entendi. Nossa. Essa proteção a Deus que ele vai mandar um anjo. Para coisas do dia a dia, com o dia a dia, coisas comezinhas, essa é a sua preto velho. E quer saber hoje o meu conselho para você em relação aos demônios? Vamos ver. Não mexa com demônios. Deixa quieto. Somente busque conhecer. Estude inclusive os livros proibidos. Até os proibidos? E você vai encontrar conhecimento lá que foi escondido de vocês através da Igreja Latina. Por isso que foi proibido. Sim. Mas não é porque é proibido porque ensina a fazer mal. Não. Entendi. É proibido porque ensina a consciência. Ensina o quê? A consciência. Consciência. Sim. Bom, tá bom. O senhor já teve que brigar com algum desses gênios aí? No tempo, quando eu fui inocente. Não, peraí, cortou aqui. Cortar, tá? O áudio ficou ruim um pouco, senhor Ventania. O senhor já teve que brigar com algum desses espíritos? Eu não ouvi sua resposta. Através das conjurações quando encarnado, sim. Através das conjurações enquanto encarnado. Sim. Como estou trabalhando com vocês. Eita, começou a cortar. Deixa-me. Você me ouve? Sim, agora parece que voltou. Vamos lá. Enquanto o senhor estava encarnado, sim. No entanto, hoje, quando eu estou prestando um trabalho dentro de um culto chamado Umbanda para vocês, eu não tenho mais a necessidade disso. Eu trabalho dentro de uma vibração de Exu, embora seja um mago. Então tá. Vamos falar de um outro assunto então. Quando se refere a Exu. Mas antes de falar disso daí, deixa eu perguntar uma coisa. O senhor se referiu ao senhor Tiriri Lonan hoje. Sim. E eu acredito que esse aí que é o meu Exu. E o senhor já conversou com ele algumas vezes, o senhor falou, né? Sim. O senhor está no mesmo nível dele de evolução? Como é que funciona? Trabalho dentro do mesmo nível de Tiriri. No entanto, existem tiriris e tiriris. Veja bem, se o médium não é desenvolvido, não é uma pessoa que trabalha somente dentro de uma energia muito ruim e baixa, sem nível nenhum, a entidade no começo virá dessa forma. Entendi, claro. Assim como você pode encontrar um Exu esclarecido, encontrar também um esclarecido devido ao médium que muitas vezes vai influenciar. Entendi, sim, o senhor Pimenta explicou isso. Quem estraga o espírito é o médium. Se o médium não tiver, se o médium for, palavra que vocês gostam muito, marmoteiro, a entidade será marmoteiro. Mas no lugar dessa palavra o senhor usaria qual? Se ele não for de confiança, se ele não for confiável, se ele não for verdadeiro. Tá bom. Então tá. O que o senhor sabe, alguma história que o senhor pode contar? Porque o senhor é certamente um mestre que já teve muitas experiências e por estar nesse nível talvez saberá contar alguma história que o seu Tiriri autorize sobre ele sendo o Lonan. Eu aconselho que você converse com o próprio Tiriri sobre isso um dia.
As histórias dele pertencem a ele. Mas a mim mesmo. Mas não teve nenhuma que o senhor teve com ele? De trabalho que fez junto, de Trabalhos de destruição de energias, trabalhos de desobsessão, trabalhos de retirar cargas negativas. Normalmente eu trabalho muito eu, Viramundo e Tiriri. Tá certo. Então vamos lá, vamos passar para o assunto que eu queria tratar. Muito obrigado. Sobre assentamento de Exu. Sim. Pode uma pessoa comum fazer um agrado a seu Exu em uma ferramenta comprada ou escultura, aquelas imagens, e com ele, e como ele recebe essas oferendas? A pessoa pode ter um ponto de força dentro da sua casa, mas veja bem, o ponto de força de Exu não é dentro de casa, do lado de fora. Aconselho que a pessoa tenha uma pequena tronqueira, e nessa tronqueira ela tenha muito bem firmada a sua entidade para que ela não vá ao outro lado. Firmada. Ela pode ter. Aconselho procurar uma pessoa que tenha mais conhecimento. O meu aparelho tem umas receitas de como preparar uma tronqueira de proteção. Que o senhor aprova. Sim. Tá. E firmada é o que? Firmada, você falou. Tem a sua entidade firmada. Para que o campo energético que aquilo é um portal, o campo energético não seja atacado por outras entidades. Ou seja, firmada a entidade, firmada também a cabeça do médium. Não faça isso só por brincadeira. Ele está convidando uma pessoa para passar o resto da vida com ele. E quando se ele jogar fora essa tronqueira, não se joga um Exu fora. Eita. Uma tronqueira é um filho para ser cuidado. Nossa. Obviamente isso dependendo da elevação das entidades com quem você trabalha, né? Porque nenhum Exu que é da Umbanda, o que o Alceu Giramonte falou, todo Exu, Pimenta também, que é da Umbanda já é pelo menos mais elevado do que o encarnado. No entanto, uma vez feita a tronqueira, você tem um vínculo. É como você criar uma criança muito pequenininha. Você vai alimentar aquilo com bebidas, como se alimenta a criança com leite. Se em um determinado momento, por modinha, você decidir não ter mais aquilo, chutar e jogar fora, a entidade que foi criada, engendrada dentro daquilo, ela vai te perseguir. Não trate com desprezo. O dia que você decidir não quer mais essa linhagem de trabalho, faça da forma mais respeitosa, chame a entidade e faça todos os trabalhos negativos para que joguem fora toda a negatividade para se desfazer de tudo aquilo dentro da natureza. Mas, seu Ventania, daí a gente volta naquela ideia de que Exu é o demônio e não é um espírito doutrinado. Uma vez que você trouxe para dentro de sua casa, você trate com respeito. Não se chuta uma tronqueira. Não. Se você montar uma tronqueira para mim, eu vou cuidar daquilo para você. Se amanhã você resolver mudar de religião e virar budista, ou raspar o cabelo e saindo cantando por aí como Hare Krishna, e quiser chutar essa tronqueira fora, eu vou te cobrar por isso, porque eu sou um cobrador kármico. Isso não quer dizer que o senhor não seja elevado. Não, eu vou cobrar você. Você me chamou, você me invocou, você me tratou, se você me chutou, eu vou te cobrar. Nossa. Por isso, tenha muito bem a cabeça firmada no momento que fizer uma tronqueira. Mas a hora que a pessoa faz assim, uma besteira, e aí ela não pode, o senhor não vai olhar para ela e falar assim, deixa, é só uma criança, não faz sentido cobrar. Quem vai olhar dessa forma é o preto velho, é o caboclo, é o marinheiro, é a sereia do mar. O senhor vai o quê? Eu vou cobrar. Eu sou um cobrador. A minha função é colocar seriedade. Entendi. O meu aparelho mediúnico formou a sua tronqueira depois de 23 anos de incorporação. Nossa. Foi o único momento que ele falou, agora eu montarei. Então o senhor está dizendo que é bom pensar muito antes de fazer isso. Sim. Faça o seguinte, quer ter uma proteção para o seu Exu do lado de fora da sua casa? Coloque uma quartinha com um obi dentro e ofereça
um copo de pinga e uma vela de uma vez por semana e é o suficiente. A proteção para... Faça o ponto do seu Exu e pronto, está guardado. Coloca atrás de um vaso com plantas de poder, plantas que tragam o axé para casa, e não há necessidade de toda uma tronqueira. Porque vai ter dia que a tronqueira vai pedir sangue. Eita. Sangue? Não brinque com tronqueira de Exu. Eita. O senhor falou coloque a proteção para seu Exu fora de casa. Para que meu Exu quer proteção? A proteção da sua casa dentro do Exu. Seu Exu vai dar proteção para a sua casa, e o ponto daquele momento que você fizer afirmar a sua vela é a proteção para que não entre dentro do campo energético do seu Exu. Aquilo é uma coisa individual sua. Entendi. Nossa, esse negócio de magia é complicado, hein? Se não souber fazer, não faça. Que isso? O caboclo boiadeiro, seu José Raimundo, disse: vocês não pedem, eu não faço nada. Se não souber fazer, e bem feito, não faça. Ah lá. Mas ele... Você sabe cozinhar uma feijoada? Vamos dizer que sim. Eu não. Então não faça, peça para sua mãe fazer. Não, mas assim, quando eu falei do caboclo, ele falou assim: quando vocês não pedem nossa ajuda, a gente não ajuda. Então o senhor acha que muitas vezes a pessoa faz a tronqueira é como um pedido de reforço da proteção por conta do envolvimento com a espiritualidade nesse âmbito da magia? Eu vou dar um exemplo, e ele é bem... Quando esse médium tinha seus 14 ou 15 anos, ele decidiu acender uma vela para Ogum, mas devido à cor da vela ser vermelha, ele ficou com medo de acender vermelho dentro de casa e acendeu do lado de fora de casa. A entidade trevosa que passou e viu aquele vermelho e aquilo na cabeça de um adolescente que não estava completamente confirmada na cabeça dele o que ele era, o que desejava naquele momento, a entidade se aproveitou daquela luz e passou a tratá-lo num estado de obsessão. Ficou doente, foi internado, várias coisas aconteceram. Nossa. Então, se quiser fazer, saiba fazer. Acender uma vela para algum do lado de fora de casa, que isso pode ser confundida por uma entidade trevosa que pode se aproveitar do médium no momento de fraqueza, na hora do... simplesmente porque gostava de acender vela. Olha, entrou na sintonia. Entrou na sintonia. Nossa. É como o inferno, que é mental. O seu inferno é mental. Você está dentro de uma rede que faz você acreditar no inferno. Se você sair dessa rede e não acreditar no inferno, o seu próximo passo vai ser elevar e não descer. Então, mas eu acho que eu não consegui ainda expressar a minha pergunta. Mas eu agradeço esse ensinamento, que foi ótimo. A pergunta, seu Ventania, é assim: como dizem as entidades, se você não me chama, eu não ajudo, porque tem o livre-arbítrio, você tem que pedir para ajuda. Então, essa ideia de tronqueira seria um pedido de reforço à espiritualidade devido ao seu reconhecimento próprio de estar transitando no âmbito da magia. É isso. Tronqueira do lado de fora de casa e uma firmeza para o seu caboclo no lado de dentro de casa. Estamos conversados. Entendi. E se não... Porque eu não tenho... eu não vejo necessidade pessoal ou vontade de ficar fazendo tronqueira na minha casa, tudo isso. Então tem lá no terreiro, coloco lá a minha escultura do meu Exu lá, pronto, fico cuidando lá, acabou. Uma hora ou outra você pode ter até um vaso, e dentro daquele vaso você oferecer aquelas plantas ao seu Exu. Ninguém vai saber. Olha o senhor aí trazendo coisa nova. Mas então tá. Então, assentamento de Exu é o que exatamente? Assentamento de Exu é uma tronqueira. Normalmente ela recebe sangue. E se ela estiver dentro da casa da pessoa e fizer oferenda de sangue, a casa da pessoa vai se tornar um terreiro. Não faça isso. Assentamento de Exu, deixe no lugar de Exu. E pra que sangue?
porque é a energia que o Exu utiliza para se plasmar. Porque muitas vezes o sangue é necessário para que, um exemplo, se a pessoa está doente de uma doença muito difícil de ser curada, às vezes é necessário um sacrifício. Se não quer mexer com o Exu, não mexa com o Exu dessa forma. Respeite, trate, porque Exu vai utilizar sangue. Então, faz parte da magia, faz parte da Umbanda. Uma hora ou outra ele vai pedir sangue. nossa. Mas é... Vai ter hora que vai precisar. Isso não é para ser divulgado e dito e dizer que a Umbanda mata toda hora. Mas no momento de grande necessidade, muitas vezes vai precisar de fazer um sacrifício. Entendi. Agora, a ideia é que a pessoa não se coloque no momento de grande necessidade. A ideia é que a pessoa ande reta e ortodoxa. Vola. Uhum. E por falar em voar, a gente, o senhor fala tantas línguas, e às vezes as pessoas perguntam, mas se é espírito de verdade, é capaz de falar o idioma que ele sabe falar. Por exemplo, o senhor sabe falar francês? Eu estudei vários idiomas numa encarnação anterior. Porque eu tinha interesse em ler os livros. Por isso eu estudei línguas mortas, latim, grego, aramaico, siríaco. Nossa Senhora. No entanto, hoje não há necessidade de utilizar essas línguas para comunicação. Tá certo. O meu aparelho fala alguns idiomas. Fala. E isso facilita o senhor porque aí ele dá, ou depende da mediunidade, como é que é? Ele fala seus idiomas devido às várias encarnações que teve também. Então teve a facilidade em reaprendê-las. Ah, entendi. Mas se caso ele for para um país distante e necessitar fazer um trabalho de Umbanda, para nós somente utilizaremos o contato que ele já tem dentro da sua mente e utilizar as palavras dele. Nossa, então, por exemplo, eu posso ir para a Síria, se eu já morei lá ou conheço o idioma, tá gravado no meu espírito, eu posso incorporar o meu Exu e ele conversar com o povo lá. Certamente. Nossa. Certamente. Quando vocês falam de sotaques e línguas, é utilizado o que existe na mente do médium. Sim. Se o médium ele é japonês e fala japonês, uma entidade pode ser um frei Italiano. Ele pode ir lá e se comunicar em japonês. Porque ele está utilizando a linguagem, a mente não tem idioma. Ela passa pelo filtro da fala, aí é comunicado. Entendi. Então, cobrar uma pessoa porque ela tem um sotaque ou outro, eu percebo que vocês têm agora o culto da Umbanda atravessando as fronteiras do país. Eles podem fazer perfeitamente o ritual de Umbanda no idioma deles. Olha. Ah, pode? Claro que sim. Mas é brasileiro. O Brasil é dono da Umbanda? Não precisa falar português para trabalhar na energia da Umbanda. Tá bom. Fica aí então, o povo sabe. A Umbanda foi uma salvação para vocês, porque vocês são o fruto da iniquidade, da concupiscência, da ignomínia. Vocês são uma vicissitude. O senhor fala isso com gosto, né? Fala com gosto. Tá, a gente percebe. Mas graças a Deus, né? E estamos revertendo esse processo. Tem a função moral de mudar essa energia. Plantaram o mal em vocês, é um holograma que foi plantado em vocês, você tem a função e a obrigação de mudar essa energia. Vixe. Vocês são descendentes de um povo que foi execrado. Vocês têm que levantar essa cabeça. Então, pode uma pessoa comum fazer um agrado ao seu Exu em uma ferramenta comprada. Bom, o que eu já sei até hoje é o seguinte. Tem vários níveis de Exu. Às vezes o Exu vem trabalhar na Umbanda, ele já é mais evoluído que o ser humano, mas ele vem com um mentor do lado e ele vai se desapegando das suas
da sua ligação com o material aos poucos. Então aí ele tem Exu que, dependendo da evolução da própria pessoa, se a pessoa gostar de um agrado, às vezes o Exu também ia gostar de receber um presente. Então tudo isso é natural do próprio progresso da entidade como espírito. Como espírito dentro do espiritismo de Kardec. Nós estamos dentro da Umbanda. E aí? Dentro da Umbanda existe a ritualística. É necessária a magia da Umbanda, a magia da tronqueira, a magia da vela, a magia muitas vezes até do sangue, do abô, dos obis, do bori. É necessário. Não venha kardecizar a Umbanda. Não, mas espera aí. Eu tô dizendo outra coisa, ó, por exemplo. Porque seu Ventania, eu não preciso receber presentes para ficar feliz. Não é questão de por exemplo, se um espírito ele é evoluído, ele sabe que ele não precisa das coisas exteriores, o senhor mesmo sabe disso, para ficar feliz ou para... Se o senhor falar, eu quero que você me dê um presentinho, vá lá, faça uma entrega que eu quero um presentinho, porque a partir desse presentinho eu vou ficar feliz com você. Que isso? Então vamos fazer o seguinte, em vez de chamar de presente, eu prefiro que chame de lembrança. E eu gosto de receber minhas lembrancinhas, porque eu sei que você está se lembrando de mim. Ah, você se lembra de mim, você se religa a mim. isso. E eu estou próximo de você. Sim, eu quero receber minhas lembrancinhas. Entendi. E uma lembrança é um pensamento, por exemplo? Não. Muitas vezes vocês pensam muito, meu Exu, muito obrigado pelo meu Exu. Dentro de uma ritualística é necessário que você acenda uma vela para que eu entenda isso. Quero ver o seu esforço. Você pensa em mim, eu também penso em você. Mas eu quero que você se ligue a mim. É aí que entra a ritualística. Mas desse jeito, a gente estaria talvez confundindo a cabeça das pessoas quando elas falam, e eu até falo isso com o senhor abertamente, porque o senhor sabe o respeito que eu tenho pela sua pessoa, pelo seu espírito. Mas às vezes a gente pode confundir a cabeça das pessoas, seu Ventania, dizendo assim, olha, então ele precisa de agrado, ele gosta de lembrança, então não é um espírito evoluído. Pensa o que quiser, né? Pense o que quiser, eu quero minhas lembranças. Ainda quer. É a ritualização. É o sacrifício. É a boa vontade. Senão vocês vão acabar com a ritualização da Umbanda. Quando a Umbanda não tiver mais que ser ritualística, aí sim. Mas antes de 100 anos isso não vai acontecer. Não vai acontecer. O ser humano gosta de dar presentes, moço. Para de brincar com isso. Você gosta de dar presente também. Nós gostamos de ganhar. É uma troca, um presente, é uma lembrança. Eu gosto de ver a outra pessoa feliz, isso é verdade. Sim. Sim, mas aí eu tenho uma certa... Não vai fazer diferença nenhuma para mim se você me der uma guia ou não. Tá. Mas eu gosto de ganhar a guia porque eu sei que é um vínculo, uma preocupação sua e uma oração que você está manipulando. Entendi. Ganhar guia. O que é uma guia? Material. Guia é um conto, um colar de conto. Tá. Se você me dá uma coisa material, eu estou percebendo materialmente que você está fazendo uma oração com aquilo. Entendi. Troca. Exu troca. Exu não dá de graça. Exu troca. E como é que dá uma guia pro senhor? Qual que é o ritual para dar uma guia pro senhor? Isso você pode ter. Muitas pessoas fazem isso até nos seus carros. Você consagra uma pinga, coloca uma marafa, uma pinga que vocês chamam, coloque isso para limpar essa guia, coloque no seu carro, coloque no seu bolso. Se você quiser ter um lugar na tronqueira, se tiver uma tronqueira. Coloque para limpar. É só lavar com a água. Lave. Não, senhor. Você vai lavar com pinga. Lava com pinga, tudo bem. E aí isso é limpar, então. Isso. Tá bom. Não tem que deixar na água com sal grosso, nada. Pode fazer isso antes. Logo depois. Você faz isso para tirar a poeira, que é o seu asseio. E depois, a partir do momento que você lavou com pinga, aquilo é lavado com pinga. Aquilo ali é o sangue do Exu. Exu bebe a cachaça para não ter que beber o sangue de vocês. Eita, que aí o senhor assusta o povo. Mas olha, vamos lá. Ele continua assim.
Então pode, e como vocês recebem as oferendas assim? Então, o senhor falou que o senhor gosta de ser lembrado. Sim. Então o senhor recebe com felicidade. Sim. Se é troca, então, se alguém faz uma oferenda para o senhor vai fazer alguma coisa em troca para a pessoa. Claro. Além de ficar só feliz. Sim. E o senhor faz o que, por exemplo? O que me pedirem. Mas daí o senhor não está ensinando a pedir? Exu faz isso. Exu faz isso. É uma ajuda mútua. Sim. Você pode me pedir para manter a proteção da casa durante um determinado período e por isso, Ventania, estou acendendo essa vela, ou te entregando esse presente, ou esse whisky, ou essa cachaça, ou o que for, estarei ali. Eu vou entender que você teve uma preocupação em me agradar e eu vou fazer aquilo que você me pediu. Nossa, que legal. E aí, a pessoa não vai criar um compromisso com o senhor e ter que fazer isso todo dia 7 do mês, por exemplo. Se ela quiser cumprir, sim. Se ela não quiser, não. Mas tudo tem um preço.